Quero deixar aqui um abraço do pastor Samuel. Ele está na cidade de Agudos, foi celebrar um casamento lá. E por conta disso, a nossa ceia, que seria hoje, foi transferida para o próximo domingo. Amém? Normalmente ela é sempre no segundo domingo de cada mês. Então aqui deixo um abraço dele. E hoje nós temos a responsabilidade de estarmos ministrando a palavra de Deus. Mas de antemão, queria que você fechasse os seus olhos. Vamos estar orando a Deus nesse instante. Pai, nós te damos graças pela vida. Te damos graças por esse tempo, por essa oportunidade. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, assim como tem falado conosco desde o início dessa reunião, continue a ministrar sobre o nosso coração e que o nosso coração seja achado como uma boa terra, onde a Tua palavra, como uma boa semente, ache um lugar onde ela possa germinar, crescer e dar frutos. Coloca uma total dependência do Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua graça se manifeste sobre nós e que o Teu querer se realize em nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Dando prosseguimento àquilo que temos falado sobre filhos. Sou pai de 2 filhos e a gente só entende algumas coisas que os nossos pais falavam para a gente quando nós nos tornamos pais. Eu acredito que todo pai, hoje que está aqui, quando era mais novo, ouviu do pai ou da mãe: um dia você vai casar, você vai ver só. Quem já ouviu essa frase dos pais? Um dia você vai casar, você vai ver só. Isso, irmãos, tem um significado, traz um peso muito grande para cada um de nós. Diante da responsabilidade que cabe a mim e a você, quem é pai, quem ainda não é pai, ou mesmo quem é avô, já passou por essa fase, da responsabilidade que é colocada sobre nós na educação, na admoestação dos nossos filhos, no tocante a como viver nesse mundo. Porque o que você olha no mundo, você imagina uma dona de casa, um pai de família. Irmãos, eu não consigo ficar quieto. Eu sou obrigado a ficar quieto por causa da câmera aqui, mas eu não consigo ficar quieto. Então, se tem hora que eu sair daqui, irmão, os irmãos me perdoem, viu? Você imagina uma mãe que deita na sua cama e não consegue descansar porque o seu filho não a obedece, o seu filho dita regras de como deve se viver em casa. E vamos imaginar que essa criança tenha 4, 5 anos. O seu filho já determina aquilo que quer comer, o que quer assistir, o que quer ver no celular, o que quer ver na televisão, a hora que vai dormir, a hora de levantar. Essa mãe, se ela parte para o confronto, vai existir a birra. E esses dias eu estava em Belo Horizonte, até foi domingo retrasado. Fui no mercado municipal de Belo Horizonte, que me indicaram, se um dia você for para Belo Horizonte, vá visitar o mercado municipal. Se você gosta de comer bem, lá é o lugar certo. Irmãos, eu deparei com uma cena de uma criança simplesmente rolando pelo chão. 8 horas da manhã. Os pais em pânico. E aí eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu parei perto para ver uma vitrine de outra coisa do outro lado da loja. E ele estava fazendo birra porque ele queria um pão de queijo e ele já tinha comido um. Mas, irmãos, pensa numa birra de rolar no chão. De rolar no chão. Fazia muito tempo que eu não via aqui. Mas esse exemplo que eu dei, você pode imaginar que é uma coisa distante, mas não é uma coisa distante. As irmãs aqui que trabalham na área da pedagogia, que são professoras, sabem exatamente do que eu estou falando, da dificuldade que é hoje você lidar com crianças. É ou não é, professores? A dificuldade que é. Porque, na mesma forma como os filhos são tratados em casa, eles refletem seus comportamentos nos meios sociais.
E os pais, por via de regra, têm uma tendência muito grande de replicar na educação dos filhos da forma como eles foram educados. Tem. A Simone está aí, está lá. Você conversa com ela. Ela falava que quando meu sogro era vivo, eles apanhavam. Mas por que eu estou apanhando, pai? É porque minha mãe batia em mim. Simples, né, irmão? Por que eu estou apanhando, pai? Não, porque minha mãe batia em mim, então eu estou replicando. E vocês podem notar que isso é exatamente o que acontece hoje na sociedade. Olha a sua volta, olha na sua vizinhança, onde seus filhos estudam. Você vê a dificuldade que os pais têm de falar um não para o filho. E isso acaba se tornando desobediência, resistência. E com certeza você conhece alguém que é assim, ou talvez, hoje, pela misericórdia de Deus, fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, mas pode ser que na nossa infância nós não éramos muito distante disso. E eu não vou falar por você, irmão, eu vou falar por mim. Porque o dia que eu passava um dia sem apanhar, eu pensava assim, a mãe está doente ou alguma coisa aconteceu. Porque você pensa bem, irmão, uma casa com 3 meninos, eu sendo o mais velho, o mais novo chorava, quem apanhava? O mais velho. O mais novo caía, machucava a boca. O mais velho, irmãos, eu perdi a conta de quantas vezes eu apanhei por causa dos meus irmãos. Se eu estava apanhando assim, estou apanhando por quê mesmo? Será? Não sei. Mas isso é porque nós temos que lembrar, eu tenho que lembrar, você tem que lembrar, que todos nós, todo ser humano, nós somos uma raça caída. Nós nascemos sob o domínio do pecado. Nasceu, mas a criança é inocente. Dá uma olhadinha, irmãos, nos últimos noticiários de televisão de pais, de filhos que mataram pais, irmãos, avós. Então, na verdade, a criança pode nascer inocente, mas a maldade está dentro do coração. De toda criança. Às vezes você olha assim, nossa, mas como é que aquela criança fez aquilo? Misericórdia. Maldade. O meu menino, só para exemplificar, até seus 10, 12 anos ele tinha coleção de Hot Wheels. E os meninos aqui que estão nessa fase sabem bem o que é isso. Irmãos, ele tinha um xodó com aqueles carrinhos. Aí cresceu, passou dos seus 18 anos, Deus tocou no coração dele que ele podia doar os carrinhos. Irmãos, ele tinha muito carrinho. Muito. Aí nós temos vizinhos, e ele deu para um dos meninos os carrinhos, toda a coleçãozinha dele. Muito bem arrumado nas caixinhas. Irmão, sabe o que um dia esse menino estava fazendo com os carrinhos? Tacando nos carros que passavam na rua. Né, Simone? Tanto é que tem um vidro quebrado no vitrô de casa lá até hoje, obra dessa arte do menino. Mas quantos anos tinha? 10, 12 anos? 4 anos. Você vê que a maldade está enraizada. Mas isso tudo nós giramos, e é o assunto que nós vamos, pela misericórdia de Deus, falar nessa manhã, é uma batalha pela autoridade. Quem manda mais? O pai ou o filho? E quando você se depara com cenas igual essa que eu falei lá de Belo Horizonte, com certeza você já viu. Com certeza seu filho já viveu isso com você. Com certeza você vai voltar ao passado e lembrar que em algum momento você já viu isso. Mas é, na verdade, uma batalha pela autoridade. Quem manda mais? Seria uma queda de braços. Eu puxo daqui, você puxa dali. E nós temos que entender, irmãos, que a autoridade não é autoritarismo. Porque quantas vezes nós obedecemos nossos pais por medo? Aliás, na maioria das vezes, né? Porque
pai e a mãe ameaçavam a gente assim, fazia aquela lista, né? Eu falo por mim, irmãos. E assim, não estou protegendo meus pais, hoje eles não estão mais aqui, o Senhor já os levou. Eu nasci num lar cristão, fui criado num lar cristão, fui, irmão. Graças a Deus por isso. Mas você pensa numa pessoa que até depois de casado, eu tinha uma dificuldade quando falava em paternidade. Quando falava em paternidade, para mim era um monstro. Porque qual é a oração que Jesus deixou para a gente fazer, se possível, todo dia? A oração do quê? Do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso começa exatamente com que frase? Pai Nosso que estás no céu. Irmãos, para mim essa frase, Pai Nosso que estás nos céus, era um martírio. Porque sempre que eu me dirigia a Deus como Pai, vinha à minha mente o meu Pai terreno. Que não tinha meio termo. A mãe, da mãe a gente parece que apanhava mais tranquilo, né, irmão? Assim, era com a borracha, era com a vara da macieira, era com o pedaço de bambu, era com o cordão do ferro. Vai falar para mim que você nunca apanhou com isso, que eu duvido, irmão. Eu duvido. Ainda tinha aquele abençoado castigo do milho atrás da porta, e eu vivi isso. Mas o meu pai era diferente, era, com todo respeito, agressão, porque aqueles tapas que pegavam na cabeça e aquilo deixava a gente até zonzo. Então, o meu conceito de paternidade, irmãos, eu estou falando que eu vivi isso, não estou falando de outros casos. O meu conceito de paternidade era assim obscuro, porque eu olhava para Deus como um Deus, me perdoa a expressão, como um Deus tirano, como um Deus que quando eu ia errar, Deus ia simplesmente me dar um safanão no pé do ouvido. E não ia parar para conversar. Passou muitos anos depois de casado, depois de a Simone conversar muito comigo, falou, Rô, você precisa se libertar disso, isso é passado. Isso só foi possível na minha vida quando eu perdoei meu pai, falando para ele, pai, eu perdoo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Mas hoje, nós como pai, nós temos a oportunidade de exercer não um autoritarismo, mas uma autoridade que é vinda do céu sobre nós para educar nossos filhos. E quando nós exercemos a autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida para educarmos nossos filhos, nós vamos entender que essa autoridade, ela vem com sabedoria e ela vem com firmeza para representar o amor de Deus por cada um de nós. O grande impasse hoje, você vê no meio cristão, filhos desviados, filhos que não querem mais saber do Evangelho. Se encaixa exatamente nisso. Os pais são muito bons para tratar com estranhos. Ótimos para falar em público. Mas quando chega dentro da sua casa, nós temos dificuldade de tratar com os nossos filhos. Não estou falando de estranhos, estou falando de mim, irmãos. Porque até o dia que eu ouvi da minha filha a seguinte frase. Tinha um casamento para ir e eu simplesmente falei, não vou porque eu estou escalado. E ela falou assim, bom, mãe, o pai é mesmo meio antissocial, o negócio dele é curtir as coisas da igreja. Não foi, Simone? Irmãos, aquilo foi como uma flechada no meu coração. Porque minha filha já estava com seus quase 18 anos, e eu comecei a ponderar e ver aonde eu tinha errado. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, irmãos, porque nós estamos num constante processo de transformação. Porque pode ficar tranquilo, que o dia que você virar anjo, criar uma auréola na sua cabeça, Deus te leva embora. Enquanto você estiver aqui, você está sujeito a todo tipo de problema e é uma constante transformação. Paulo fala assim, para nós renovarmos a nossa mente em Cristo cada dia. O processo de transformação na nossa vida é algo que vai crescendo, vai se aprimorando. Nós não somos salvos e tudo é mudado, não, Deus vai mudando passo a passo. Então hoje, pais e mães, avós que estão aqui, ou quem futuramente vai se casar,
quer ter filhos, entenda que a sua vida vai ser sempre o reflexo no que o seu filho vai olhar. E aquilo que você faz, ele vai replicar nas gerações futuras. Ah, mas com você não aconteceu isso. Porque Deus foi misericordioso. Porque por muitas vezes, irmãos, não foi uma. E uma das vezes a Simone é testemunha. Eu já namorava ela. Minha mãe falou assim: você vai ser igualzinho seu pai, Rodrigo. E não vou dar aqui o histórico do meu pai, porque não convém. Era uma pessoa trabalhadora? Sim. Mas meu pai teve outro casamento. Quando eu fui descobrir, eu já tinha um irmão de quase 1 ano, irmãos. Meu pai simplesmente foi embora de casa, eu tinha 14 anos. Então você imagina se eu fosse igual ao meu pai. Mas eu falo que a graça e a misericórdia de Deus, ela sempre nos acompanha. E Deus foi misericordioso comigo. Lá no passado eu não entendia o porquê. Eu questionava a Deus todo dia. E hoje eu entendo para que Deus me permitiu passar por tudo aquilo. Para poder ajudar as pessoas que estão vivendo a mesma dificuldade. Mas nós temos que entender que nós somos espelhos. Irmão, se você pegar a carta de 2 Timóteo, é um texto que eu gostaria de compartilhar, um dos vários textos que nós vamos compartilhar nessa Timóteo. É interessante esse texto, porque ele vai tratar de algumas coisas, de um conselho que Paulo está falando a Timóteo, diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim, Paulo falando a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé de Cristo Jesus. Então, Paulo está falando para Timóteo: olha, você lembra daquilo que você aprendeu? Que alguém algum dia ensinou para você? Então pega aquilo e vive aquilo, que aquilo vai aperfeiçoar a sua fé. Agora, se você pegar no mesmo livro e você voltar uma página para trás, você vai ver lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Estou certo que habita em ti também. Então, Timóteo foi um grande colaborador da igreja primitiva? Ele foi chamado do nada? Não. Paulo, através das Escrituras e através do Espírito Santo de Deus, deixou claro, bem claro, que Timóteo só foi quem foi, porque teve uma mãe e uma avó que persistiram e insistiram em ensinar a palavra de Deus para ele. Então, pai e mãe, avô, avó, tio, tia, não sei qual a sua hierarquia, mas compete a nós, nessa geração tão fragmentada, ensinarmos aquilo que é correto e o que não é. Porque, na verdade, irmão, se você olhar, a autoridade é uma coisa que é graça. Porque tudo aquilo que é imposto para mim e para você, você faz por medo, você não faz com alegria. E é simples você entender. A maioria de nós dirigimos. E hoje nossos aplicativos, no próprio aplicativo tem lá o símbolo do radar. A rodovia é 100. Você está 120, 130. Daqui a pouco pisca lá ou no painel do seu carro ou no seu GPS que tem um radar. O que você faz? Você diminui. Quando passa o radar, você continua na velocidade permitida da via? Não. A tendência sua é voltar no 130, 140, 150. Então, na verdade, quando nós fazemos as coisas e aquilo não está gerado no nosso coração,
Nós fazemos porque nós somos obrigados, e não porque aquilo causa prazer em nós. Isso se aplica em todos os aspectos da nossa vida. Isso não se aplica só à criança, não, irmão. Vamos falar de criança, mas se aplica a nós adultos também. Quantos de nós temos o problema da obediência? Quando alguém fala alguma coisa assim, não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Seu chefe chega em você educadamente, fulano. Você pode não verbalizar, mas no seu coração, não vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Ele não manda em mim. Eu não vou fazer. Aí, fazendo uma paródia aqui, você vai fazer igual a Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Cristo. Meu marido tem 2 empregos. Mas por quê, irmão? Você notou que a rebeldia, ela está instalada no nosso coração? Repara para você ver, irmãos. Ah, irmão, eu sou nascido, regenerado. Não, irmãos. Vira e mexe, nós viemos dando do contra. Então, pais, lembre-se, o mundo da criança é um mundo que não tem limite. Não tem limite. As crianças, elas nascem acreditando que o mundo gira em torno delas. Irmãos, eu sofri tanto com a minha menina quando era pequena, eu com a Simone, né? Irmãos, quando eu mudei para a casa que eu moro hoje, casa com 2 quartos, ela foi acostumada a dormir com a gente no quarto. Irmãos, mas para tirar essa menina, para essa menina ir para o quarto dela, irmãos, eu não tenho vergonha de falar, e a Simone está ali, ó. Eu cheguei a pegar e colocar o colchão dela para fora. Você não vai dormir em lugar nenhum, então. Você tem seu quarto. Irmãos, era uma menina de 4 anos, irmão. 5 anos. É por quê? Porque a criança acha que o mundo gira em torno dela. E quem tem criança pequena está vivendo isso, né, Davi? Tá. Eu sei que tá, irmãos. Eu vivi isso. Nossa, irmãos. E todo mundo já viveu isso. É que a gente às vezes fica assim, não é bem assim. É exatamente assim. Agora, o nosso papel é quando nós somos corrigir os nossos filhos. E grave isso no seu coração. Vai corrigir seu filho? Traga isso à luz do Evangelho. E tente mostrar ao seu filho, independente do tamanho dele, que nós fazemos parte de uma geração que é rebelde contra Deus. Que não aceita os comandos de Deus. E que quer viver por si só. E quantos filhos e quantos filhos hoje já quebraram a cara, viraram para lá e viraram para cá? Porque não conhecem, não conseguiram, ou os pais acharam assim. O meu sogro tinha uma frase, os mais antigos sabem que é a realidade. Eu não esquenta da cabeça não, o mundo cria. O mundo cria. Realmente, irmãos, o mundo cria. Tá certo? Mas o mundo cria pessoas inconsequentes, irresponsáveis, violentos, sem afeição natural, desobedientes, desonestos, ingratos, amargurados. O mundo cria mesmo. Violentos, sem responsabilidade, o mundo cria. É verdade. Aí depois de uma fase da vida, os pais já estão de idade, os filhos não conseguem acolher os pais, porque o filho não consegue se encaixar naquele princípio, honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas por quê? Porque não foi ensinado. E se hoje a nossa geração se calar, irmãos, o que vai ser da próxima geração que está vindo aí? Se hoje você não sentar com o seu filho, sentar. Deuteronômio 11:19, quando Deus estava dando as orientações para Moisés a respeito da lei, Deus falou para Moisés, ensina o seu filho andando, caminhando, sentado no caminho. Mas muitas vezes os pais acham assim, não, meu filho vai na igreja, o professor da escola bíblica ensina, do culto infantil ensina. Não, meu filho vai na escola bíblica e ensina. Meu filho estuda numa escola cristã, lá vai ensinar. Pode ser que ensine, sim, irmãos. Mas não existe nada melhor do que você sentar com o seu filho. E ele tem que ver em você não um autoritário, mas uma pessoa que está refletindo o amor de Deus através da sua vida e exercendo autoridade, não para oprimir, mas para proteger. Não para dominar, mas disciplinar com a graça de Deus.
Quantos de nós já vivemos, passamos? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Eu sempre deixei claro para os meus filhos. Sei que vocês não são santos. Sei que vocês fazem as coisas escondidas de mim e da sua mãe. Eu sei. A minha menina teve um dia que ela não está aqui, mas se eu tivesse eu ia falar a mesma coisa. Irmãos, ela começou a juntar roupa dos vizinhos em casa para montar um brechó, né, Simone? Para vender roupa, para comprar o ingresso para ver o show do Restart. Aí, vocês estão dando risada, mas quem é que foi levar ela no show do Restart? O lindo aqui. E fiquei a madrugada toda dentro do carro até acabar o show, irmãos. E eu falava para ela, se eu souber que vocês vão fazer as coisas escondidas de mim, vocês se preparem. Irmãos, às vezes eles não falavam direto para mim. Ô mãe, você fala para o pai? Meu menino, das últimas artes dele, assim, ele chegou em casa, estava no último ano do ensino médio, no SESI. Pai, eu preciso ir no SESI amanhã. Irmãos, eu sei que o SESI se pede para ir lá. É porque o negócio já tinha chegado na tampa, né? Falei, o que você aprontou, herói? Não, pai, na verdade, os moleques estavam molhando papel toalha no banheiro e jogando no teto. E eu estava junto lá, depois a coordenadora foi lá, chamou a atenção e responderam para a coordenadora, então amanhã todo mundo lá na escola às 7 horas da manhã. Irmãos, a minha vontade era pegar pelo pescoço. Mas não foi isso que eu te ensinei, cidadão. A Simone, calma, calma. Tô calmo, Simone. Tô calmo. Cheguei, era a dona Jandira, né, Simone, que era diretora. Pensa numa diretora brava, irmãos. Parece que ela amanhecia assim, 220 de azeda. Aí cheguei na reunião, todos os pais, irmãos. As duas classes de ensino médio, todo reunido na biblioteca. Irmãos, e sabe aquela descrição? Quem que é o pai do fulano? Sou eu. Olha, seu filho fez isso. Quem que é pai de fulano? Irmão, você imagina o constrangimento dos pais, né? Os pais, se tivesse um buraco, iriam enfiar a cabeça, assim. E eu já achei estranho, porque o nome do meu filho é Anderson. Por via de regra, era para ser um dos primeiros, né? E foi ficando, irmãos. E a reunião foi prolongando, e ela pegou aluno por aluno, e falando. Falei, tem coisa errada. Ou o que ele aprontou é tão grave, que vai deixar por último, que vai gerar expulsão, ou não sei o que aconteceu. Irmãos, eu impaciente. Naquela época eu trabalhava numa outra empresa. Acabou a reunião, nada de falar do lindo do Anderson. Ué, mas... Fui lá, né, irmãos? Bom dia. Ela falou assim, o que eu tinha que falar dos filhos eu já falei. Falei, então, a senhora já falou, mas do meu filho a senhora não falou. Quem que é seu filho? Falei, o Anderson. Ah, não. O Anderson estava no banheiro, mas ele não respondeu para o inspetor, ele não respondeu para ninguém. Ele chorou na hora, porque falei que ia chamar o senhor. Pode ficar tranquilo que ele não fez nada. Aí, quando eu cheguei em casa, esse moleque chegou branco, né, Simone? Chegou branco. Tá? Porque ele fazia Senai na época, chegou branco. Eu fui buscar ele de moto, ele montou na moto, quieto, calado, não falou nada, chegou em casa branco. Branco. E aí, pai? Falei, eu avisei você, quando você fizesse alguma coisa, era para me avisar, moleque. Avisei você. Ô, pai, pelo amor de Deus, pai, é a molecada. Falei, não aconteceu nada. Aí eu pude começar a entender, irmãos, que tudo aquilo que você ensina para o seu filho, uma hora o Espírito Santo de Deus vai lá e coxa ele. Não é perdido aquilo que você ensina para o seu filho, porque as más companhias vão sempre existir, mas vai chegar um ponto que ele vai ter que tomar decisão. É esse o caminho? Não, não é esse o caminho é esse. Então a gente tem que sempre lembrar que quando nós estamos lidando com nossos filhos, com a emoção dos nossos filhos, com a forma que nós tratamos, nós estamos tratando com aquilo que molda. Você está moldando o seu filho. E a Simone agora está estudando psicologia, ela falou que às vezes esse moldar o filho vai até os 20 anos mais.
E às vezes eu vejo pela minha sogra. A filha caçula da minha sogra já está com 51 anos. E quantas vezes eu pego ela sentada na mesa, né, Simone, como uma boa mãe. Fia, não faz assim, fia. Nossa, é feio. Todas as filhas já são casadas, né, já têm filhos grandes. E minha sogra, educadamente, fia, não faz isso, fia. Às vezes, quando até eu levo uns puxão de orelha, a gente chega lá meio alterado com alguma coisa, né? Não, filho, respira fundo. Mas nós vivemos num constante processo. E toda criança que você olhar, ela está sendo levada ao autogoverno. Ela quer resolver suas coisas. Se você não impor limites, irmãos, isso não é maldade. Impor limite aonde o seu filho pode ir, você pode se frustrar lá na frente. Porque, irmãos, por trás da recusa de ordem, não é simplesmente estar recusando sua ordem, existe uma batalha espiritual atrás disso. É isso que nós pais temos que entender. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar para a população carcerária existente no Brasil hoje. Eu sou muito curioso dessas coisas, irmãos. Eu não sei precisar para você um número da população carcerária existente no Brasil hoje. E tempo atrás eu vi um documentário de um pastor entrevistando presidiários. Quase 90% das pessoas que foram entrevistadas um dia já frequentaram a igreja, os pais são evangélicos ou ainda estão na igreja. Mas aonde que está o problema? Aonde está o problema? Na questão do limite. E você educar um filho não é bater. Errou. Irmão, seu filho vai errar todo dia. Você pode ter certeza disso. Quem tem filho pequeno. Mas o problema nosso é que nós não temos a paciência necessária. E o objetivo da autoridade não é controlar o comportamento, mas é formar aquilo que está dentro do coração da criança. O dia que nós entendemos isso, que nós temos a possibilidade e a condição de moldar quem serão nossos filhos, bons ou maus, salvo se a misericórdia de Deus nos alcançar antes, igual foi o meu caso. Porque se eu puxasse pelo lado sombrio do meu pai, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu não sei o que seria de mim. Graças a Deus que Deus foi misericordioso comigo. Mas nós temos que entender que então nós não estamos tratando simplesmente com um comportamento, é da criança, tem que levar. Não sou contra, pode levar no psicólogo, pode levar na terapia, mas você tem que identificar que a raiz, muitas vezes, da rebeldia dos nossos filhos está atrelada à questão da velha natureza humana. Está atrelada ao nosso comportamento desde quando nós nascemos. Davi disse que nós fomos formados em iniquidade e nascemos sobre o poder da iniquidade. Desde que o homem caiu lá no Éden, a raiz da iniquidade está plantada dentro do nosso coração. E é só a cruz, só o sangue de Jesus que pode mudar isso na nossa vida. Se pode mudar isso na minha vida e na sua vida, também pode mudar isso no coração da criança. Mas isso tem que ser moldado com o passar do tempo. Porque se você pegar Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, não vai se desviar dele. A grande pergunta para nós é: nós temos ensinado nossos pequeninos, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos no caminho que deve andar? Nós conseguimos conscientizar nossos filhos que, às vezes, 2, 3 horas de videogame é prejudicial para eles? Nós conseguimos conscientizar nossos filhos que certos tipos de jogos não são para ele, que vão só gerar violência no seu subconsciente? Mas nós nos acomodamos, irmão. Nós somos uma geração, não vou mexer. Se hoje eu mexer com meu filho, misericórdia.
Meu filho vira um bicho. Então, o objetivo da autoridade, como eu já falei, é formar o coração e não controlar. E o grande problema nosso está na questão de que obediência, eu já falei, não é cumprir tarefas. Porque cumprir tarefas nós cumprimos todos os dias. Isso não é obediência. Eu achei uma definição de obediência fantástica. O que é obediência se você for pensar? Porque se eu perguntar para você se você é obediente a Deus, você vai falar que sim. Paulo fala para nós sermos obedientes às autoridades que Deus constituiu sobre a nação. Você vai falar que você também é obediente. Enfim, todo mundo é obediente. Mas olha que definição interessante de obediência. Obediência é a submissão do meu coração, voluntário, às autoridades que Deus colocou em minha vida. E isso se aplica em todos os aspectos da nossa vida. Eu só quero fazer um parênteses aqui, irmão. Sem ideologia política, sem nada disso. A Bíblia nos orienta a orarmos por todas as nossas autoridades. Isso é um fato. Para você refletir até que ponto nós conseguimos obedecer a palavra de Deus. Não estou fazendo ideologia política. No último mês, que dia que você orou pelas autoridades políticas constituídas sobre a nossa vida? Obediência. Que dia você orou? Mas eu tenho certeza que o caminho oposto nós temos na ponta da língua. Principalmente agora, com essa questão da taxação. Nossa, o assunto do momento. Não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito que a Bíblia nos ordena nós orarmos por todas as autoridades que foram constituídas. Nossa autoridade é daqui, dali. Para a gente refletir como nós crescemos e muitas vezes ainda nós carregamos aquele sentimento da desobediência. Então, o que é a obediência? É a submissão do meu coração voluntário às autoridades que Deus colocou na minha vida. E isso nós temos que inculcar nos nossos filhos, que na verdade nós somos autoridades por eles, estamos demonstrando o amor de Deus através das nossas vidas, mas que é uma coisa que eles têm que entender, que tem que ser voluntário no coração deles. Porque ele pode te fazer as coisas obrigado perto de você, mas quando virar as costas ele vai desobedecer você. Nós fizemos isso um monte de vezes. E eu lembro a última vez que eu apoiei para valer mesmo, foi por causa de pipa. Minha mãe falou, não sai na rua para soltar pipa. Irmão, vai segurar o moleque dentro de casa. A hora que ela subiu a rua assim, eu morava aqui no Itamaraty. A hora que ela pontou a rua lá, eu me distraí, eu estava lá. Mas ela não falou nada, ela mandou recolher a pipa, eu recolhi a pipa. Falei, não vai dar nada, né? Ela não pegou nada na mão. Ela não pegou nada na mão mesmo, irmãos. Ela simplesmente desmanchou a pipa, pegou as 3 varetas assim, ó. Eu sabia que não era para fazer. Mas eu falei, eu vou fazer escondido. A hora que eu imaginar que é a hora que ela voltar, eu recolho a pipa, ela não vai nem ficar sabendo. Mas, irmãos, e o que a submissão ou o voluntariado em obediência faz em nós? Ele nos motiva a encontrar alegria em cumprir aquilo que é determinado sobre as nossas vidas. Por isso que eu citei lá, quando nós estamos vindo à igreja, fazer com alegria, não por obrigação. Porque nós temos alegria em estar sobre ordens. Irmãos, e o mundo nosso é regido por ordens. Quer queira, você queira ou não, nós estamos debaixo de autoridade. Você está na igreja, tem alguém que comanda você, tem alguém que comanda o pastor Samuel, e assim vai até chegar no topo. Se nós não conseguimos encaixar nisso, nós somos fadados ao fracasso. Outra coisa, agora aos pais, diretamente. Nós temos que entender que nós somos embaixadores de Deus, representantes da autoridade de Deus sobre essa terra. E um dos textos que me chamou a atenção é Efésios 6,4, que diz assim: Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, criai na disciplina e admoestação do Senhor.
Isso é uma coisa complicada. Então, irmãos, se você parar para pensar, quantas vezes nossos pais tomaram decisão sobre nossas vidas no momento de ira, de raiva? Quantas vezes eu, Rodrigo, falei alguma coisa para meus filhos e eu estava no limite? E você acaba falando o que não deve, o que não precisa, o que não era para ser falado. E quando a Bíblia fala em admoestação, a gente tem uma palavra que parece forte, né? A gente reporta a bater. Não. A definição de admoestação é o ato de aconselhamento, advertência ou correção, geralmente de guiar alguém para um comportamento correto e evitar ações pecaminosas. Seu filho vai errar, respira fundo. Eu de um tempo, faz tempo já, irmãos, na hora quando acontecem essas coisas, dificilmente você vai me ver tomar uma decisão. Até por muitos anos eu ouvi a frase da Simone: você não vai falar nada, Rô? Não. Mas eu sabia que se eu falasse, meu sangue estava fervendo, irmãos. Não ia dar certo. E depois que a Simone acostumou comigo, aí ela falou para os filhos: não adianta você perguntar para o seu pai agora, porque ele não vai falar nada. Esperava passar 1 dia, 2 dias, o coração calmou, você respira fundo. Isso eu aplico em todos os aspectos, irmãos. Então, se algum dia você me indagar a respeito de alguma coisa e partir o silêncio da minha parte, você se sinta feliz. Eu vou refletir o que eu vou falar para você bastante. Se algum dia você me ofender em alguma coisa, eu não vou retrucar você. De forma nenhuma. Eu vou guardar aquilo. E aquilo, no momento certo, eu vou falar. Irmãos, depois que eu aprendi, comecei a fazer isso. Não fazer isso, advertir meus filhos no momento da raiva, mas conscientizar meus filhos que eles também precisam passar pelo mesmo processo que eu passei do novo nascimento, de achar Jesus, de saber que a autoridade que está sobre a minha vida vem de Deus. As coisas começaram a mudar na minha casa. Irmãos, e não tem coisa melhor para um pai, quem é pai aqui sabe disso, do que um filho mandar mensagem para você quando você está fora de casa: pai, estou com saudade. Minha filha já casou, irmãos, ela tem a vida dela, está com 29 anos. Irmãos, isso é fruto e é reflexo de uma pessoa que olha para o lar: eu sou amada. Isso não tem o que pague, irmão. Pai, estou com saudade. Aí ela põe a risadinha, aquelas caretinhas. Volta logo para o senhor fazer bolo. Volta logo para o senhor fazer bolo. Né? Irmãos, não tem o que pague isso. Mas isso é uma coisa que nasceu no meu coração do dia para a noite? Não. Eu fui tratado por Deus em muitos aspectos. E entendi que os meus filhos só não eram melhores servindo a Deus, porque eu não permitia. Eu não estava sendo o reflexo da bondade de Deus para com meus filhos. Então, quando você for reprimir seu filho, educar seu filho, corrigir seu filho, ou até mesmo dar umas varadas se for preciso, que a Bíblia deixa até claro, né? Isso aí. Eu não posso falar isso agora, que dá um problema, né? Bater no filho, nossa, misericórdia. Não falei nada, viu, irmãos? Falei sim. Mas, irmãos, aproveite a oportunidade quando você for admoestar o seu filho, para trazer a cruz, para trazer o sacrifício de Jesus, para mostrar para ele que ele é importante para Deus e que o que você quer é o melhor para a vida dele. Porque, irmãos, essa semana eu ouvi uma frase do pastor Luciano Subirá, que a espera de um grande avivamento não é impedimento para vivermos o nosso avivamento dentro da nossa casa. Mas para o avivamento começar dentro de nós, dentro da nossa casa, tem que começar em cada um de nós. Tem que começar em mim e você. Tem uma canção antiga que diz assim: a começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós.
a começar em mim. Que às vezes nós olhamos, mas o problema é meu filho. Meu filho é ingrato, meu filho é desobediente, meu filho não sabe dar valor. Mas nós não paramos para olhar para nós. Para nós. E muitas vezes nós provocamos a ira dos nossos filhos. Provocamos, irmãos. Usamos da nossa autoridade, às vezes de uma forma perversa. O seu filho não vai falar para você. Mas se um dia você chegar nele e perguntar assim, quantas vezes o pai já deixou você revoltado, bravo? Irmão, você senta porque ele vai falar, mãe, aquele dia a senhora não deixou eu usar aquela roupa, aquele dia que você não deixou eu jogar bola, aquele dia eu fiquei bravo, aquele dia eu queria que a senhora morresse. Irmão, ele só não verbaliza. Mas que dentro do coraçãozinho dele, o arqui-inimigo das nossas almas, o diabo, aproveita o ensejo, né? E uma setinha, tá vendo? Seu pai não gosta de você. Deus também é assim, ó. O dia que você pecar, Deus, ó, lope em você. Vai te castigar. Vai proibir você de fazer as coisas. Vocês estão vendo como é que a nossa conduta reflete o caráter de Deus na educação dos nossos filhos? Irmãos, falei que nós somos embaixadores. E tem um texto, Salmo 127, 3, diz assim. Porque hoje a gente ouve muito, meu filho foi um acidente. Eu já ouvi isso de colegas, engravidou por acidente. Esse nasceu por acidente. A gente não queria, nasceu. Estava me cuidando e nasceu. Mas Salmo 127, 3, às vezes nós buscamos herança humana. Às vezes nós queremos posses, propriedades, e tudo isso faz parte do contexto de vivermos bem na terra. Nós não devemos ser contra isso. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Amém? Só que a Bíblia fala que a herança do Senhor são nossos filhos. E o fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Às vezes as pessoas querem ter herança, mas às vezes a herança está debaixo da casa, está vivendo com ela, ou já casou, e não consegue valorizar os filhos na medida que precisa. Meu filho casou, criou a asa. Não, irmão, sempre vai ser filho. Logo meu filho vai casar também, já comprou apartamento, falou que até o começo do ano que vem. Aí eu falei para Simone, a gente pensa em reformar a casa, deixar a casa com 3 quartos, porque tem 2 filhos. Daqui a pouco tá os 2 bobão lá em casa brincando de pega-pega, porque os filhos vão tudo embora. Mas é o ciclo da vida. Aí a Simone, não, Romão, tem 2 quartos, quando quiser pousar em casa, vem pousar em casa, os netos. Tá bom, ótimo. Mas nós não vivemos em função dos nossos filhos. Nós vivemos, irmãos. E quando os filhos resistem a nós, eles não estão resistindo a nós, estão resistindo à autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Irmãos, põe uma coisa no seu coração. Nós precisamos de graça para disciplinar sem raiva. Graça para ensinar com paciência. E graça para insistir quando estamos cansados. A graça para nos lembrar que não somos salvadores dos nossos filhos, mas embaixadores de Deus na terra. Porque enquanto nós não tivermos lares estruturados, nós não teremos uma igreja forte. Enquanto não tivermos lares estruturados, nós não vamos ter um avivamento que vai sacudir essa nação. Não vai. Rodrigo, mas isso é duro de escutar. Eu sei, irmãos, que é duro de escutar. Eu sei que às vezes tem coisas que parecem ser chata, né? Mas outro conselho aos pais: nunca exerça autoridade de forma irada ou impaciente. Foi aquilo que eu acabei de falar. Calma. Nunca exerça autoridade de forma abusiva. Eu sou pai, eu mando, e acabou. Irmãos, eu cansei de ouvir isso do meu pai. Eu sou pai, eu mando e acabou. Vamos conversar. Não tem diálogo, eu mando e acabou. Meu pai, não quero saber, cala a boca, moleque. E minha mãe também era assim, meu irmão. Mãe, não quero saber. Eu tenho hoje uma palavra aqui. Tá bom, mãe, mas sem ser abusivo. E nunca exerça a sua autoridade de forma egoísta. Porque é aquilo que eu falei, nós somos colocados aqui na terra para
representar e expressar a autoridade de Deus que está em nós, na vida do nosso filho. E muitos de nós, às vezes, erramos. E o tempo vai passando, os filhos crescem. E muitas vezes nós não temos coragem de pedir perdão para os nossos filhos onde nós erramos. Não, Rodrigo, mas a gente é pai. Eu não vi nenhum constrangimento, irmãos, em pedir perdão para os nossos filhos. Recentemente, minha filha teve um sonho que ela falou que acordou em casa e procurou eu com a Simone na cama e a gente tinha sido arrebatado. E Deus começou a me cobrar. Você precisa fazer culto no seu lar. Sabe aquele negócio assim de entra para um ouvido e sai para o outro? Não é comigo. Irmãos, até teve um dia que eu tive um pesadelo. Mas eu não sou de... Irmãos, eu sonho, graças a Deus, sonho a cores, lembro dos meus sonhos, uma maravilha. Mas aquele dia foi um pesadelo terrível. E eu acordei com a Simone orando por mim. Eu estava sem ar, alguma coisa me sufocando. E eu sentei na cama e chorei. Chorei, irmão, chorei. Simone, o que foi, Rô? Foi nossos filhos. Nossos filhos. Daquele dia, então, a gente começou a fazer culto nos lares. No meu lar, na casa da minha sogra. E foi num desses cultos, irmãos, que Deus pegou meu filho. Mas Deus deu uma chacoalhada nele, irmãos. E eu cantei 2 músicas que pra gente é simples. Eu nem me lembro que palavra que eu trouxe aquela noite, irmão. Mas Deus pegou aquele moleque de um jeito. Ele chorava, e soluçava. Ele precisava voltar para Deus. E ele não estava desviado, você não estava vindo na igreja. Irmãos, aí eu pude ver o poder que eu tenho e que você tem como pai sobre a vida do seu filho. Eu falei, às vezes nós somos muito bons com os de fora. E às vezes nós não conseguimos ser bom com aquilo que está dentro, com aquilo que está perto de nós. Deus, Ele quer muito mais do que nós, do que pessoas que sirvamos a Deus, somos engajados nos trabalhos, nos grupos, mas Deus quer nos ver como pais aptos a ser um grande evangelista dentro da nossa casa. Porque há muitos anos atrás eu ouvi num congresso um pastor, o pastor Durvalino, falando: a nossa primeira igreja é a nossa casa. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Que o Senhor possa fazer com que essa autoridade paterna nós possamos transmitir aos nossos filhos, não de uma forma autoritária, mas de uma forma amorosa. E que se em algum momento nós fomos autoritários com nossos filhos, nós causamos revoltas, nossos filhos ficaram irados conosco. E com consequência disso também acreditando que Deus é um Deus tirano. Peça perdão para o seu filho, independente da idade que ele esteja. Filho, me perdoa. Lá atrás eu falei isso de você, falei aquilo. Estava bravo, estava irritado, estava transtornado. Você quebrou meu vaso mais bonito da sala. Né? Porque a gente se apega a coisas materiais. Eu tinha um violão de George, irmão, que era o meu xodó. Mas pensa no violão que eu gostava. E um dia simplesmente meu menino derrubou e quebrou a mão no violão. Irmão, eu cheguei em casa, vi o violão pendurado assim, as cordas penduradas. A Simone sabiamente falou assim: Rô, não vai falar nada. Eu vou falar o quê, Simone? Já quebrou, já foi, já... Irmão, tentei consertar 2 vezes, tentei colar, não... Foi, acabei jogando na caçamba de entulho. E foi ali que Deus começou a tratar comigo, que as coisas materiais passam. O vaso que o filho quebrou passa. Sua batedeira que a filha foi usar, não sabia, quebrou, passa. Mas o amor de filho com o pai não passa. E nem do pai, de um filho para com o pai, isso não passa.
porque é reflexo do amor de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de concluir essa pequena palavra dizendo a vocês: pais, não desistam da sua missão. Não desista de ser pai. Hoje pais têm virado as costas para os filhos, abandonado à mercê do destino, abandonado ao mundo. Pais, sejam firmes, mas ao mesmo tempo gentis. Pai, por que eu não posso? Filho, senta aqui. Olha, você não pode porque seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você, você não pode por causa disso. Claros e sejam pacientes com seus filhos. Não tem coisa melhor. Para nós refletirmos e para nós praticarmos. Se você não governa com sabedoria sua casa, seus filhos a governarão com tirania. Pesada essa frase, né, irmãos? Mas é uma realidade. Se você não governa sua casa, pais, com sabedoria, seus filhos a governarão com tirania. A autoridade não é sobre controle, é sobre discipular o seu filho. Vai falar ou não para o seu filho? Senta com ele, discipula ele de acordo com a palavra de Deus. Por que ele não pode fazer aquilo? Se futuramente ele quiser fazer, quando ele tiver a idade da razão, ótimo. Mas, na verdade, a autoridade não é controle, é sobre discipulado. E o terceiro e último conselho que eu acho para a gente refletir e praticar, que é o mais importante. A cruz tem que estar sempre presente em todo momento que você for confrontar o seu filho. Não se esqueça disso. Não se esqueça que um dia também você foi rebelde. Não se esqueça que um dia também você já virou as costas para Deus, já desobedeceu a Deus. E Deus foi misericordioso com você, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias deles se renovam a cada manhã. E vão um pouquinho mais. Pai, orem por seus filhos, abençoe seus filhos, abençoe o trabalho dos seus filhos, abençoe o cônjuge dos seus filhos, abençoe onde os seus filhos colocar a mão, porque a sua maior herança são seus filhos. Amém, meus queridos? E como nós fazemos todo domingo, você vai ter um tempo para refletir sobre isso e orar. Quer seja sentado, quer seja em pé, ajoelhado. Ore, coloca diante de Deus os seus filhos, as dificuldades que muitas vezes você está enfrentando para educá-los, para mantê-los no caminho. Peça para Deus dar sabedoria para você, para que vocês juntos possam servir a Deus. Amém? Você tem liberdade para orar da forma como você quiser.